ponto, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, vamos chamar ele de quê, hein? Vamos chamar esse pontinho aí de ponto beta. E o ponto beta, será que ele vai ser construtivo ou destrutivo? Porque os físicos não contentam em ficar observando as linhas e falando, ah, ali é construtivo, ali é destrutivo. Não, a gente quer descobrir se vai ser construtivo ou destrutivo em qualquer ponto da superfície do lago inteiro e em qualquer instante de tempo também. Então, olha só, galera. Eu vou impor aqui uma condição, duas condições para o ponto beta, tá? Para a gente começar a encontrar a nossa equação, ó. Quais são as condições? Primeiro eu vou falar que as fontes estão em fase. O que é isso? As fontes estão oscilando sincronizadas, beleza? E outra coisa, a segunda condição é que uma distância seja igual a outra, tá? Que distância é essa, professor? É a distância do ponto beta até as fontes. Essa daqui é a fonte do Callel. Essa distância aqui eu vou chamar de D1, enquanto que a de mostarda, amarelo mostarda, uma cor bonita, é a cor preferida de Arthur, representa a distância da fonte Arthur até o ponto beta, tá? Esse daqui é o D2. Se D1 igual a D2, gente, os caminhos são iguais. E o que isso significa? Para enxergarmos melhor, eu vou desenhar a onda em perspectiva. Olha só, primeira onda verde. Tá aí? E agora vou desenhar a minha onda amarelo mostarda de Arthur. Ah lá. Aqui representa dois caminhos iguais, vistos em perspectiva, certo? Estamos olhando de perfil a água vibrando, não de cima. Observem que essa distância aqui, ela é igual a essa, né? Os caminhos são iguais, que é essa condição que eu coloquei aqui, certo? Bom, se as distâncias são iguais, observem que quando uma onda chega, por exemplo, à crista, a outra onda também chega à crista. Ó, professor, e crista com crista a gente tem que tipo de interferência? Construtiva. Professor, mas como é que você sabe que é crista? Ah, eu não sei. Mas eu sei que, se os caminhos são iguais, se uma onda chegar vale, a outra vai chegar vale. E aí vai ser construtivo do mesmo jeito. Se uma chega a crista, a outra chega a crista. Se uma chega a qualquer ponto da onda, a outra vai chegar ao mesmo ponto. Então vai ser construtivo também, certo? E observem que essa condição aqui, ó, de D1 igual a D2, nós temos infinitos pontos que satisfazem essa condição. Quais são eles? Toda essa reta aqui, ó, toda essa reta, são pontos equidistantes até as duas fontes. Concorda comigo? Porque aqui nós temos um triângulo isósceles. Os dois lados são iguais. Então, qualquer ponto que você pegar aqui são equidistantes. E, portanto, qualquer ponto em cima da reta de branco, nós temos interferência construtiva. Beleza? Agora, e se... Ah, e outra coisa, ó, eu posso escrever esse D1 igual a D2 da seguinte forma, ó. Vamos colocar ele para cá. D1 igual a D2 é a mesma coisa que falar que D1 menos D2 é igual a zero. Certo? É a mesma coisa, né? Se eles são iguais, um menos o outro dá zero. E aí vai ser construtiva. Agora, e se D1 menos D2 for igual a lambda? O que é lambda mesmo, pessoal? É um comprimento de onda, né? Quer ver? Vamos desenhar? Como seria aqui numa vista de perspectiva
um caminho ser um comprimento de onda maior? Seria uma coisa assim, ó. Concorda? Olha lá. Esse caminho de baixo agora, de amarelo mostarda, de Arthur de Alcântara, ele é um comprimento de onda maior. Sacou? Lá de uma crista até a próxima crista. E aí? Quando a diferença entre os caminhos vale 1 lambda, se um ponto chega crista, o outro chega o quê? Crista também. Ah, que legal, professor. Então vai ser o quê? Construtiva ou destrutiva? Vai ser construtivo também, né, professor? Construtivo. Ah, mas e se um caminho for 2 lambdas maior? Por exemplo, D1 menos D2 igual a 2 lambdas. Ué, 2 comprimentos de onda maior, se um chega vale, o outro chega vale também. Se um chega Cristo, o outro chega Cristo também. Então vai ser interferência o quê? Construtiva. Também. Olha só. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Portanto, a gente pode agora escrever uma expressão genérica. Sempre que D1 menos D2 for igual ao múltiplo inteiro do comprimento de onda, né, tal que N for igual a 0, 1, 2, 3 e por aí vai, nós temos que tipo de interferência? Construtiva. Construtiva. Gente, está tranquilo aí? Vocês estão acompanhando? Tudo certo? Eu estou acompanhando, Fabrício. É, tudo pela ordem aí, gente? Então tá. Bom, agora escrever essa Fabrício, equação... Oi? e se ela for um vale maior? Um vale maior? Tipo, como assim? Um comprimento de onda um maior? vale, Ou meio? Só meio. Só meio. Só descer. Vamos falar daqui a pouquinho, Calil. Vamos chegar lá. Antes, só te mostrar que eu posso escrever essa equação num formato um pouquinho diferente, mas a mesma equação. Por exemplo, posso escrever assim, ó. D1 menos D2 igual. Ao invés de colocar N vezes lambda, eu vou colocar N dividido por 2. Ô, professor, para que você vai fazer isso? Vai ser conveniente, vai ser cômodo a gente fazer isso, tá? Daqui a pouco você vai perceber por quê. Então, eu coloco N sobre 2 lambda, tal que... Agora, se eu coloco N sobre 2, eu não posso escolher qualquer N, não. Não é qualquer N inteiro. São os inteiros pares. 0, 2, 4, 6. Por que, professor, que agora são só os pares? Porque eu estou dividindo por 2. E todo número par é divisível por 2. E se ele é divisível por 2, dá um resultado inteiro. Portanto, eu retorno a equação original. Portanto, essas duas equações são análogas. São iguais, essas duas equações. E é conveniente utilizarmos a de baixo. Por quê? Por causa da destrutiva, que é o caso que o Kalel está querendo saber. Beleza? Vamos agora ver a destrutiva. Como que fica a equação da destrutiva? Olha só. Vamos colocar uma condição. Qual condição, professor? Vamos falar agora que... Peraí. Vou colocar desse lado aqui, ó. Vamos falar agora que D1 menos D2 é igual a 0,5 lambda. 0,5 lambda significa meio lambda maior. Um dos caminhos é meio comprimento de onda maior. Por exemplo, assim, ó,
Não é verdade? Ó? Isso aqui é meio lambda maior. Ó. Observe, ó. Quando um está chegando crista, o outro está chegando o quê? Vale. Esse caminho aqui é meio comprimento de onda maior, né? A distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó. É meio comprimento de onda. Bom, e nesse caso, se uma onda chega crista, a outra chega o quê? Vale. Se uma chega vale, a outra chega crista. Porque estão... um dos caminhos, né, é meio lambda maior. Portanto, se temos crista com vale, nós temos que tipo de interferência? Destrutiva. Ah, mas e se D1 menos D2 foi igual a 1,5 lambda? O que é 1,5? É um comprimento de onda e meio maior. Um dos caminhos é um comprimento de onda e meio maior. Vamos desenhar para a gente ver como que fica. Ó, aqui eu tenho um lambda maior, e agora eu vou fazer meio. Porque é 1,5 maior. Então, se um chega a Cristo, o outro chega o quê? Vale. E aí, novamente, nós temos interferência destrutiva. Destrutiva. Bom, mas esse D1 menos D2 foi igual a 2,5 lambda. Novamente, destrutiva. Bom, então você já percebeu aqui que a gente pode escrever isso aqui de forma genérica. Esse D1 menos D2 foi igual a N dividido por 2 lambda, porém, o nosso N ele é igual a números ímpares, inteiros. 1, 3, 5, por aí vai. Por que, professor? Ímpar inteiro. Porque todo número ímpar, quando você divide por 2, sobra 0,5. E o 0,5 faz aparecer meio lambda maior. Toda vez que isso acontecer, a nossa interferência será destrutiva. Então, essa é a nossa equação da destrutiva. Tá aí. Agora, o motivo da gente ter escrito a primeira equação com n sobre 2, simplesmente para ela ter o mesmo formato desta equação da destrutiva. O formato é o mesmo. Porém, na destrutiva, o n é ímpar e na construtiva, o n é par. Então, quando o n é par, é construtiva. Quando ele é ímpar, destrutivo. Muito simples. Porém, ainda satisfazendo a seguinte condição, que as fontes estão em fase. E se as fontes estiverem fora de fase? Como que fica, hein? Fontes fora de fase. Como assim, professor? Fontes fora de fase. Por exemplo, ó, vamos desenhar aqui de perfil a onda. Olha só. Quando uma onda está na crista, a outra onda ela está no vale. É difícil de desenhar as duas do mesmo tamanho. Aí, olha que legal. Isso são ondas, na vista de perspectiva, transversais, porém as fontes estão fora de fase. Ó. Vamos colocar a fonte aqui, tá? Observem que quando uma fonte está na crista, a outra está no vale. Isso faz inverter tudo.
Se os caminhos são iguais, e aqui eu desenhei exatamente do mesmo tamanho, tá vendo? Ó? Observe. Os caminhos são iguais. Ó. Quando os caminhos são iguais, as ondas chegam também de forma invertida. Por exemplo, se uma chega vale, a outra chega crista. Portanto, o fato das fontes estarem fora de fase, a gente chega exatamente nas mesmas equações. Porém, a equação da construtiva passa a ser a equação da destrutiva. Então, essa equação, né, que são os n pares inteiros, que antes era da construtiva, ela passa a ser da destrutiva. Por quê, professor? Pois agora as fontes estão fora de fase. Então, se os caminhos são iguais, dá destrutiva. E se um caminho for um múltiplo inteiro de lambda, continua dando destrutiva. É exatamente o contrário da situação anterior. Né? Então, vamos pegar aqui a outra equação da destrutiva, de quando estavam em fase, e agora, quando as fontes estão fora de fase, a mesma equação ela passa a ser para construtiva. Construtiva. Dúvidas, galera? Isso fora de fase. Opa, peraí que sumiu. Agora eu não achei. Aqui, fora de fase. Aqui, em fase. Dúvidas, galera? Por mim tá de boa, Fabrício. É? Então tá. Então vamos fazer. Eu não entendi direito, mas faz parte. Quer perguntar, Calel? Posso te ajudar, meu querido? Tipo, eu não entendi direito como é que você tipo, a explicação. De qual parte, meu querido? Eu dei uma viagem toda. Tá, mas é só para orientar aqui. Em qual instante aqui que ficou meio nublado para você? Assim, alô? Tô te ouvindo. Fora de fase. Ah, tá. Bom, o que significa fora de fase? Quando uma fonte está emitindo crista, a outra está emitindo vale. Beleza, Calel? Uhum. E isso faz com que, se as distâncias forem iguais, e do jeito que eu desenhei aqui são, observe que também, se uma chega vale, a outra chega crista. Conseguiu visualizar aqui no desenho, Calel? Sim. E não só quando os caminhos são iguais, sempre que um caminho ele for um múltiplo inteiro de lambda maior, se um chega vale, o outro chega crista. Qualquer múltiplo inteiro que você colocar aqui, ó, do comprimento de onda, um chega vale, o outro chega crista. Então vai ser sempre destrutivo. E se Mas você colocar um número, quer dizer, se você colocar... se você Você falou de número par? Se colocasse um número par. isso, toda Se vez que colocasse o um número n, par, tá. toda vez que o n for par, dá um inteiro de lambda. E isso faz com que a interferência seja destrutiva. Quando estão fora de fase. Sacou, Calil? Entendi. E quando o n é ímpar, que sobra meio lambda maior, por exemplo, ó, vamos desenhar aqui, ó. Olha essa condição aqui, ó. Um caminho, ele é meio lambda maior. Ó, meio lambda. E isso faz com que, se uma onda chega crista, a outra também chega crista. Opa, então é construtivo.
E todas as situações que antes eram situações de destrutiva passam a ser de construtiva. Porque você tem meio lambda maior em um dos caminhos. Isso quando as fontes estão fora de fase. Beleza agora, meu querido?